Confesso aos irmãos que eu me sinto, de certa forma, ansioso pelos dias dos cultos, para a gente juntos adorarmos o nosso Deus. Nós saudamos a todos com a doce paz de Cristo Jesus, todos os presentes. Também nós saudamos a você que está nos assistindo ou cultuando conosco através desta plataforma. Que o Senhor seja louvado também na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, quando a gente canta a grandeza de Deus, quando a gente exalta o Senhor, quando a gente expressa, a gente precisa meditar naquilo que nós estamos cantando, estamos falando. Nós precisamos realmente estar atentos à letra, né? A melodia também é muito importante, mas a letra, a mensagem, mas o que está no nosso coração, realmente expressar com fidelidade e com sinceridade ao Senhor a nossa adoração. E é muito gostoso estar junto com os irmãos aqui mais uma vez. Hoje eu quero convidá-los a abrir comigo em Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículos 5 a 13. Filipenses 2, 5 a 13. Antes da leitura, apenas para contextualizar aqui, para a gente entender, a igreja de Filipos é uma igreja que recebe do apóstolo Paulo muitas palavras boas, que revelam que aquela igreja, apesar das suas dificuldades, mas era uma igreja que estava firmada no propósito de Deus, e há um desenvolvimento da igreja diante de uma circunstância que Paulo, o apóstolo, está preso. E ali na prisão ele começa a evangelizar, então ele escreve para dizer aos irmãos que a sua prisão, na verdade, não tem nada a ver com a autoridade do mal, mas é Deus permitindo, é Deus usando e Deus fazendo com que o evangelho cresça ali também, entre os da casa de César, e também servindo para que a igreja desenvolva o seu ministério. É muito importante também a gente dizer que ele vai dizer aqui a partir do versículo 12 até o 26, ele vai falar sobre a situação em que ele está preso, que ele pensa que vai ser então liberto da cadeia, mas ele tem um pensamento que o importante na vida dele é a glória do nome de Jesus, tanto na morte como na vida. E ele fala que a morte para ele seria algo maravilhoso no sentido de estar com o Senhor. Mas a vontade de Deus é muito maior e mais importante do que a bênção de morrer e estar com Cristo. Porque ele diz assim, se é mais, ou do propósito do Senhor, que eu permaneça aqui, ainda que tenha os sofrimentos, né? Porque lá no capítulo 4 eu falar que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ele vai dizer assim, o que me importa é fazer a tua vontade. Então permanecerei aqui para pregar o teu evangelho. Os versículos 27 a 30 do primeiro capítulo, parece que há aí uma dificuldadezinha de relacionamento na igreja, então ele chama as pessoas a um fortalecimento para a luta cristã, e ele exorta o amor fraternal no capítulo 2, 1 a 4. É nesse contexto agora que nós encontramos então o texto que nós leremos. Filipenses 2, 5 a 13. Assim está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, olha que palavra bonita para a igreja, sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, porque ele está preso, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A minha oração, o meu desejo é que sejamos tomados pelo poder do Espírito de tal maneira que, por mais tempo que passemos aqui cantando ou estudando a palavra, quando voltarmos para casa, primeiro nós não queiramos sair daqui juntos, e quando sairmos, esta palavra continue no nosso coração, para que sejamos edificados, transformados, assim como está aqui, que tudo para a glória de Deus o Pai. Amém. Queridos irmãos, nós estamos, durante toda a história, nós somos confrontados com a nossa maior dificuldade, que é justamente a nossa exaltação, o nosso egoísmo. Embora eu não tivesse programado sobre um dos pontos que eu vou pregar, que é a humildade, mas nós também falamos disso há pouco tempo, num dos sermões, sobre a questão da humildade. E hoje eu preciso destacar isso porque o que está acontecendo é que, desde o início, a origem do mal, quando Satanás se rebelou contra Deus, ele se rebelou porque ele quis ser igual a Deus. Ele não aceitou ser criação, ele não aceitou ser inferior, ele não aceitou ser submisso. Quando ele fala com o primeiro casal ali no Jardim do Éden, ele planta no coração de Adão e Eva o mesmo sentimento de exaltação, do querer ser igual a Deus. Lembram lá em Gênesis 3 o que ele disse? Depois de ele ter conversado um pouquinho com Eva, ele disse assim: na verdade, Deus proibiu que vocês comessem deste fruto, porque o dia em que dele comeres, vocês ficarão iguais a Deus. Então, esse sentimento de exaltação, ele foi o que iniciou no coração do ser humano, para que agora houvesse uma dificuldade gigantesca de inferioridade, ou de se sentir, ou de se fazer inferior aos outros, e de respeitar o outro. E você percebe que não só nas histórias bíblicas, mas se você olhar na história da humanidade de forma geral, e se você olhar no seu bairro, e se você olhar até mesmo dentro da igreja que você é membro, e se você olhar dentro dos seus vizinhos na sua rua, e se você observar dentro da sua própria casa, e se você observar mais a fundo dentro do seu próprio coração, nós enfrentaremos que a maior dificuldade justamente é aquela de nos colocarmos como iguais, ou até mesmo, como diz a própria palavra, nos considerarmos inferiores aos outros. Nós temos ciúmes dos outros. Por que temos ciúmes? Porque nós queremos a primazia, nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos então que as pessoas olhem para nós, e nós achamos e lutamos contra isso, que somos superiores às outras pessoas. Então, este problema da exaltação é algo que veio lá desde o momento de Satanás, quando ele caiu, o anjo criado então perfeitamente, criado luz, ele quer ser igual a Deus, ele planta isso no coração de Adão e Eva, que agora também querem ser igual a Deus, e todos nós também nascemos com esse sentimento de queremos ser iguais a Deus. E, na verdade, a maior dificuldade do ser humano com a questão do Evangelho é justamente se colocar de maneira dependente de Deus.
Você já percebeu que algumas pessoas não gostam nem que você chega para ele e fala, Deus te abençoe? Eles não falam amém, eles falam assim, Deus te abençoe também. Porque parece que há um sentimento assim, não, eu que tenho que abençoar você, não é você que tem que me abençoar. Porque nós somos por demais exaltados. Mas há um propósito na nova criação, na regeneração, na formação da igreja de Cristo, que é justamente Cristo é a base e Cristo é a cabeça. E é interessante porque o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que está preso e escrevendo agora a igreja de Filipos e que fala sobre a questão desse mesmo sentimento de Cristo, este mesmo apóstolo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, ele vai fazer uma referência, quem, pois, conheceu a mente do Senhor para o instruir? Aí agora ele faz uma afirmação, porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, anteriormente chamados, versículo 29, para serem conformes ou estarem na forma de Jesus. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, que está sendo agora citado em vários textos aqui, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele afirma que já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Para corrigir, para elevar a postura da igreja de Filipos, ele começa exortando a igreja a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é justamente que a partir do momento da conversão, a partir do momento, como Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, ele fala que só pode haver salvação se você nascer de novo, e esse nascer de novo não é uma função humana, mas é algo do Espírito, nascer da água e do Espírito. O vento sopra onde quer, não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, a obra é do Espírito, e quando o Espírito Santo entra no nosso coração, ele transforma a nossa natureza, e nós sabemos disso, mas essa natureza transformada agora é uma nova criação. Esta nova criação não é uma criação de um povo simplesmente igual aos outros povos, mas é uma nova criação que tem valores diferenciados e por isso é rebatido e muitas vezes criticado neste mundo. Porque enquanto todos levantam e dizem assim, você é muito bom. Você já foi em algum profissional que ele fala isso? Você é bom, você pode, você já nasceu vencedor. E aí recomendam, veja o filme tal. Aí você vai lá, o cara vai naquela resistência, vencedor, 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 e sempre dizendo, eu sou vencedor. Alguns chegam até a dizer o seguinte, não rebaixe para ninguém, você precisa descarregar. Todo aquele que não descarrega o seu ódio ou a ira do momento, fica doente. Então, por favor, você precisa descarregar. Lembro-me de alguém que militava, era pastor, mas também militava como profissional numa outra área. Ele chegou a recomendar o seguinte, quando você estiver irado e você está chateado com alguém, pega um boneco, coloca na cadeira e fala, esse aqui é o fulano de tal. E pega um porrete e corta aquele boneco no porrete para descarregar, para você não passar mal. Aí você vai para Jesus, ele começa o sermão do monte dizendo assim, bem-aventurado os humildes de espírito. Na sociedade, os humildes são fracassados. Mas Jesus diz, no reino dos céus não.
No reino dos céus, o maior é aquele que serve a todo mundo. Gente, para nós como igreja, eu penso em você agora, eu pensando em mim aqui, quantas vezes nós olhamos um coletor de lixo com inferioridade, achando que o médico é muito mais importante do que um coletor de lixo. Olhamos e pensamos quantas vezes as nossas irmãs têm dificuldade de expressar assim: eu sou dona de casa, porque isso é inferioridade. Você tem que ser mulher moderna, de preferência numa grande empresa. Pode até morrer com problemas psicológicos, mas você tem que ser de ponta. Homens, o homem não pode fazer um serviço de casa, porque senão ele perde a sua masculinidade. Porque nós carregamos essa exaltação de superioridade sobre as pessoas, e Jesus nos fala sempre: quem quer ser o maior no reino de Deus, seja este que sirva a todos os outros. É por isso que a função diaconal, ela é maravilhosa, ela é espetacular, porque a função, o nome, o significado da palavra diáconos é servo dos servos de Deus. É aquele que está aqui nesse momento aqui, está cultuando a Deus também, mas ele está atento a alguém que está com um problema, alguém que está com dificuldade, alguém que está precisando de uma coisa, e ele está ali servindo, ele está cuidando. Mas isso só no reino de Deus, porque no reino daqui não. Aquele que trabalha mais servindo os outros é inferior. É por isso que Paulo então chama a igreja e diz: vocês precisam ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. E agora ele vai mostrar, apontar algumas características de Jesus aqui. Eu vou destacar duas aqui dentro desse estudo, com os seus desdobramentos. Então ele vai dizer no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele diz o 6: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus. Se alguém tem o direito de requerer glória sobre tudo e sobre todos no seu ministério terreno, seria Jesus. Subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus é Deus. Em Lucas, o evangelista, no capítulo 1, deixa eu ver se é Lucas mesmo ou se é Mateus. No momento em que o anjo Gabriel aparece a Maria, ele vai dizer assim, versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Por que razão? Porque o que foi gerado em Maria não foi uma concepção de um relacionamento conjugal e nem de relação sexual, mas ela ainda virgem pelo poder do Espírito Santo. Então, por isso, ele é homem, com a natureza de Maria, e ele é Deus. 100% homem, 100% Deus. E vamos lembrar aqui que ele, isso aí você vai trazendo a sua memória aí para que o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, vamos pensando nisso aqui. Quantas coisas maravilhosas ele fez. Quantas pessoas ele abençoou como Jesus aqui na terra? Curas, libertação de demônios, ressurreição,
relacionamento com os menos favorecidos e os rejeitados, mas eu preciso abrir aqui um parênteses para explicar. Às vezes algumas pessoas têm justificado a sua participação nas práticas do mundo para dizer, Jesus não era fariseu, Jesus se relacionava com pecadores. Ele se relacionava com pecadores, mas quando o pecador chamava ele para ir na casa dele para almoçar com ele, não era para ir para o bar tomar cerveja. A grande questão é que Jesus não colocava para correr aqueles pecadores que chegavam para ele preocupados com a sua vida, querendo ajuda, porque a lei que fora colocada era uma lei muito pesada, e eles estão se aproximando de Jesus, dizendo assim, o que eu faço? E Jesus então os colhia, e ali então trabalhava os seus corações. Preste atenção, Ele é Deus. Ele disse ao mar que estava cheio de tempestades, cheio de ondas, ondas bravias, todos que estavam ali atormentados com aquelas ondas, morrendo de medo. Ele apenas levanta e diz, vocês não têm fé não? Pare o vento. E o vento para. E a água fica calma. É este Jesus que, subsistindo, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes mesmo se humilhou, ele se esvaziou. E eu tenho falado aqui sempre, o esvaziar não significa que Jesus perdeu o seu poder ou perdeu a sua glória. Mas significa que ele não usou o seu poder divino em benefício próprio, embora ele tivesse autoridade para fazer, porque ele é Deus, mas ele então abriu mão disso, ele esvaziou-se, e aqui ele assume a forma do servo. Pensem comigo, isto parece, nós já estamos crentes há muito tempo, e aí nós perdemos a beleza do texto, do acontecimento, do fato. Pensa comigo, aquele que tem que ser adorado, se fez servo. E começou a servir aqueles que deveriam servi-lo intensamente. Você já imaginou se acontecesse numa mega empresa? E de repente está lá alguém cuidando da limpeza lá no final da tarde, todo mundo está saindo, aquela pessoa está preparando ali o ambiente, e está cansado do dia todo de trabalho, e de repente chega o patrão e fala assim, senta aqui, essa poltrona aqui é para você, senta aqui, eu vou terminar a limpeza para você hoje. Terminasse a limpeza, voltasse e falasse, deixa eu lavar o seu pé aqui com água quente para você ir para casa mais descansado. Olha, eu ainda não vi isso acontecer, nunca ouvi que isso tenha acontecido. Mas é muito mais do que isso que foi feito, porque ainda que este patrão fizesse isto, este patrão também é falho. Só que Jesus não tem pecado, Ele é Deus, e Ele se fez servo. E ele mesmo disse em Marcos 10, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha bem que o valor do reino de Deus é diferenciado. Você imaginou o dia que a igreja, toda a igreja visível, acordar para isso? Todos quererão servir. Olha como será maravilhoso. Olha como será gracioso. Aí de repente você está sentado, o templo começa a encher, você se levanta e fala com o diácono, eu vou lá para frente porque chega um visitante, fica mais fácil você colocar aqui atrás. E de repente você vê ali um lixinho do lado de fora, aí ao invés de você ir lá chamar o diácono para ir lá varrer, você mesmo pega e tira aquele lixo e guarda aquele lixo, joga o lixo na lixeira.
E você começa esse relacionamento, não um relacionamento assim, eu estou fazendo alguma coisa, mas não, com naturalidade. Tende em vós a humildade. E aí então, para fechar esse ponto aqui, que dentro da questão do serviço, eu preciso voltar-me ou ir até 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se há alguma coisa para você de honra, deixa Deus cuidar disso, é Ele que vai cuidar disso. Você apenas se humilhe. É por isso que Paulo diz, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele assume a forma de servo, esvaziando a si mesmo, tornando-se semelhança de homens. Veja bem, em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer, versículos 6, 8 e 10, ele vai dizer assim que Cristo Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, inimigos dele. Vamos lembrar que Adão e Eva esconderam-se do Senhor. Vamos lembrar que os apóstolos, mesmo depois de terem caminhado 3 anos com Jesus, ainda assim bateram em retirada, abandonaram o Senhor Jesus. Vamos lembrar que você e eu, na nossa caminhada, muitas vezes, talvez até mais do que os apóstolos, nós temos agido de uma maneira que não declara que o nosso coração realmente é o trono de Deus. E Ele, Jesus, Deus, assumiu, Ele rebaixou-se. Tem um texto muito bonito em Isaías, se eu não estou equivocado, 64. Isaías 64, versículo 1. O profeta exclama em oração: ó, se fendesses os céus e descesses. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Na verdade, isto aconteceu em Jesus. Ele veio, e aí entra algo muito forte, muito profundo aqui, porque ao mesmo tempo que você tem esta presença, esse esvaziamento, assumindo uma forma de homem, ele traz com isso a regeneração, ele traz com isso a salvação, mas ele traz com isso também o juízo. João 3, 17, 18. Aquele que não crê em Jesus já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Ele diz: eu não vim para julgar, eu vim para salvar, mas a palavra julga. Então, quando ele se humilha e se faz servo e assume a forma de homem, ele se rebaixa ao inimigo para salvar o inimigo que crê nele. Agora pensa comigo, se Jesus, que é Deus, fez isto, como deveríamos agir? O nosso coração precisa ser quebrantado, o nosso coração precisa ser redirecionado. O nosso coração precisa ser colocado diante do Senhor Jesus e colocar: ó Senhor, quebranta-o, refaça-o.
O nosso coração, ele precisa ser esvaziado daquilo que é carnal, ele precisa ser alimentado com o espiritual. Logo atrás aqui você tem em Efésios capítulo 5, o versículo a partir do 15, portanto, vede prudentemente como andais, Efésios 5,15, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E agora vem no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos, e aqui então é um verbo reflexivo, enchei-vos sendo cheios, porque nós não podemos nos encher sozinhos se o Espírito Santo não agir na nossa vida. Então, enchei-vos do Espírito. Como então eu posso me encher do Espírito? Está aqui, versículo 19, 20, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Cristo. Como eu faço para me encher do Espírito Santo? A dica está aqui. Congregue, cante louvores, exalte a Deus, ouça a palavra, fala com o Senhor e relacione-se num relacionamento de submissão, de sujeição. Considere o outro superior a você, trate-o com dignidade. Trate-o com dignidade. Ele se humilhou, está aqui no versículo 8, a si mesmo se humilhou, a si mesmo se humilhou. E aí então tem a outra parte que eu quero tratar aqui. A primeira foi a humildade, a segunda é obediência. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Humildade, obediência. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Graças ao Senhor, a igreja tem sido revelado bastante maturidade, e creio que todos que estão presentes aqui sabem que o mais pesado na crucificação não foi a cruz, nem os pregos, nem o sofrimento, nem carregar a cruz, nem apanhar, nem receber a coroa de espinhos, nem a crucificação. Mas o mais pesado foi receber a ira de Deus que caiu sobre Jesus, que seria a nossa. E se você olhar o início do ministério de Jesus, você encontrará que após ser ele batizado e receber aquela declaração pública, visível e audível, visível na descida do Espírito Santo como uma pomba sobre Jesus, e audível quando o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Após isto, Mateus registra que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, e ali ele jejuou por 40 dias e 40 noites, e ali naquele lugar ele foi tentado por Satanás, e ali Satanás tentou em todas as possibilidades do sofrimento do homem. E eu gosto de parafrasear ou resumir a proposta de Satanás para Jesus. Está com fome? Transforma essa pedra em pão. Atire daqui abaixo aos teus anjos, está escrito a teu respeito, te guardará. Agora presta atenção na última. Olha para lá, sobe aqui, agora olha, está vendo tudo isso? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Qual era o propósito do nascimento de Jesus Cristo? Morrer na cruz.
Qual é a proposta de Satanás para Jesus? Sair da cruz e ter toda a glória deste mundo. Era simples, é só se curvar e adorar a Satanás. Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. No decorrer de todo o movimento, inclusive o Senhor Jesus dizia: não conte agora esse milagre. E Ele vai agora operando esses milagres, e quando chega ali no último momento, Ele está sozinho orando, a alguns metros estão os 3 discípulos. E qual foi a oração de Jesus? Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não faça segundo o que eu quero, mas o que tu queres. A grande questão aqui é que o glorioso, o exaltado, o Senhor, o Rei do universo, aquele a quem o profeta e rei Davi profetizou no Salmo 2, dizendo que pede e te darei as nações por herança. Aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías no capítulo 9, dizendo, o seu reino é eterno. É este mesmo que, em obediência ao propósito de Deus, e a grande questão aqui é que existe um propósito. A obediência não é uma obediência cega, sem saber para onde vai, mas existe um propósito de Deus para os acontecimentos. Temos hoje uma discussão sobre o que está acontecendo nas eleições nos Estados Unidos. Eu não me assusto, porque Deus está no controle. Nós teremos agora, no próximo domingo, as eleições municipais, e subirão aos seus devidos cargos aqueles a quem o Senhor os quiser colocar. Mas se subir alguém que não for bom para o povo, é porque o povo está precisando de uma correção do Senhor. Nada foge ao controle do Senhor. É este Deus que governa, esse Jesus que se assenta no trono, esse Jesus que tem a glória, esse Jesus que deveria ser o tempo todo glorificado. É Ele que submete a passar por todas as tentações e sofrimentos para ir para a cruz, para morrer por nós. Porque não interessa o que está acontecendo aqui por si só, mas o que interessa é o que Deus quer, aquilo que Deus estabeleceu, é o propósito de Deus estabelecido ou pré-estabelecido. Vocês acham que quando Jó, o homem mais rico do seu tempo, da sua região, filhos maravilhosos, 10 filhos, festinhas constantes de uma comunhão familiar, ninguém punha a mão na riqueza de Jó. Vocês acham que os caldeus ali, eles já não odiavam e queriam invadir a fazenda de Jó? Claro. Mas lembra que Satanás falou com Deus? Mas é claro, tu cercas a vida dele, os bens, a família dele, os bens dele, concebes com espinhos para que ninguém entre. Aí qualquer um vai adorar o Senhor, qualquer um vai ser fiel. E aquele acontecimento de Deus abrir a porteira para que aqueles homens maus invadissem ali, tudo isso tem um propósito, a ponto do próprio Jó chegar no final e dizer: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado.
É por isso que, voltando ao Salmo 2, o profeta, sem saber talvez de quem ele estivesse falando claramente, porque depois você tem lá na 1 de Pedro 1, versículo 12, dizendo que os profetas inquiriram: para quando será isso? Como será isso? Quem é este, né, que nós estamos anunciando aqui? Ele vai dizer assim: as nações se levantam, os reis se levantam, as autoridades se levantam contra o seu ungido. Aí diz assim: o Senhor ri deles, zomba deles, porque Ele é o Todo-Poderoso. E é este propósito, incluía a cruz de Cristo. É por isso que Ele obedece ao Pai. Ele e o Pai têm um relacionamento tão maravilhoso, que certa feita Jesus está ali e tem uma multidão. Ele chama os apóstolos e fala assim: gente, nós estamos trabalhando bastante, o projeto Semeando Vida está atuando muito, o projeto cá está trabalhando muito, aqui está trabalhando muito, a gente precisa tirar aí um dia para a gente sair para o sítio para descansar um pouquinho. E quando ele chega lá nesse lugar, tem uma multidão querendo saber sobre o reino de Deus. E ele ensina aquela multidão. E as pessoas queriam até que ele se tornasse o imperador. Ele pega os apóstolos e fala assim: ó, entra no barco, e não é assim, por favor, vocês podem ir, não. Agora, entra no barco e vão para lá agora. É uma ordenança de Jesus ali. Ali não é assim, entra, vai lá, me espera lá. Não, é uma ordenança. Entrem ali e vão para lá. Despede as multidões, ele abre mão da glória das multidões, ele abre mão da presença dos apóstolos e passa um tempo consideravelmente grande em oração, num local secreto, separado, silencioso, em oração ao Senhor, Pai, Deus e Pai. É por isso que ele fala: eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Irmãos, nós precisamos também entender esse propósito de Deus e nos colocarmos. Nós não estamos aqui nesta terra para mais nada a não ser a glória de Deus. Existe um propósito para a sua vida, para a minha vida, assim como o nascimento de Jesus foi predeterminado e aconteceu o seu nascimento, aconteceu a sua morte e aconteceu também a sua ressurreição, aconteceu também a vinda do Espírito Santo, assim como aconteceu o seu nascimento e o meu nascimento. O nosso nascimento não tem a ver com um acontecimento normal, fora do contexto de um propósito. Deus tem propósito para a nossa vida, e nós precisamos entender este propósito de Deus, e nos submetermos obedientemente a Deus, com prazer. Com prazer. Mas ele não para por aqui, porque ele fala também da exaltação. Jesus sofreu? Sim. Mas Deus o Pai o exaltou, lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre. Já imaginou no último dia? Satanás se curvando e dizendo: Ele é. Ele é. Os ateus se curvando e dizendo: sim, Ele é. Aqueles que não são ateus, mas que também não decidiram por Cristo, se curvando e dizendo: Ele é. E o povo de Deus ali, ao lado de Jesus, julgando todo esse povo. É por isso então que ele vai dizer, assim, ou seja, como Jesus foi humilde, como ele foi obediente, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Tende em vós o mesmo sentimento, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Eu queria que você pensasse comigo um pouquinho aqui. Em qual
destes citados aqui, eu estou tão distante de Jesus. A igreja primitiva foi espalhada, e quando os discípulos chegaram em Antioquia, eles foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse nome não foi criado pela igreja. Não tem ele aqui na Bíblia para dizer assim, todo aquele que for batizado tornar-se um cristão. Não. Foi quando eles chegaram e começaram a viver, alguém olhou e disse, são seguidores de Jesus. São parecidos com Jesus. Falam como Jesus, agem como Jesus, são humildes como Jesus e são obedientes como Jesus. Irmãos, parece ser uma coisa assim, mas já ouvi isso tanto, mas eu queria que o Espírito Santo trabalhasse, a começar no meu coração, trabalhasse o nosso coração nesta noite, para que verdadeiramente tenhamos a mente de Cristo, para que verdadeiramente tenhamos o sentimento de Cristo. O Senhor Jesus, e eu estarei pregando possivelmente na escola dominical sobre isso, em Mateus 10 ele diz assim, não temais os que matam o corpo. Temeis sim aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Louvado seja o nosso Deus, porque Cristo Jesus pagou por nós. E dentro da nossa falibilidade, nós somos recebidos pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus. E Ele vai moldando o nosso coração. E naquele momento, quando eu cair e pecar contra o Senhor, e eu voltar e dizer, Senhor, agora, ou há mais tempo, ou há alguns dias eu fiz isto, ou não fiz aquilo, me perdoa. Diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta é a esperança. Se Cristo fez isso por nós, nós devemos viver para a glória dEle, num relacionamento que exalte, que glorifique ao Senhor. E eu encerro então, neste relacionamento, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, e então agora incluindo toda a nossa vida para a glória de Deus, o Pai. Deus nos abençoe. Deus nos coloque no propósito dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. Coloquemos-nos em pé. Receba, Senhor, a nossa oração. O nosso coração está jubiloso, apesar do nosso pecado. Ele nos entristece. A natureza carnal que muitas vezes aflora em nossa vida nos entristece. Mas nós somos, ó Deus, sustentados